Olá, eu sou Felipe Restini, especialista em cabelos perfeitos e salões de sucesso. Eu tenho a missão de ajudar você a chegar lá, a conseguir fazer o liso perfeito, 100% saudável em qualquer cabelo, com qualquer produto e assim faturar mais de R$6.000 por mês. Nesse vídeo eu vou falar para você o mistério revelado do produto que alisa de verdade. Se você tá achando que eu tenho que falar, usa esse produto aqui, que esse produto é ótimo, não, eu não vou falar isso. Se você quer uma indicação de produto, aqui não é o seu lugar, infelizmente. Não é assim que eu trabalho, eu ensino a você depender só de você e não de um produto milagroso ou de uma tecnologia diferentona. Não, você consegue com as suas próprias mãos fazer um liso perfeito. Porque como que é a saga do cabeleireiro? Você já deve ter passado por isso se você é dessa profissão. Quando começa, vai lá, escolhe um produto ou faz um curso de marca, um curso básico, escolhe um produto, vai lá e começa a fazer. E aí começa a trabalhar. Só que o que acontece? Geralmente acaba que não dá certo. E aí eu não sei porquê, né? Mas nós seres humanos temos uma coisa que queremos diminuir, né? E aí a gente vai lá e fala assim, não, o problema é o produto. O produto é o que alisa, o produto é 90%. Quanto? De 1 a 100. Qual que é a importância do produto na hora de fazer um alisamento? Aí você fala assim, eu acho que o produto é 90%, então é 90 pontos e a minha técnica é 10. Tem um segredo para você. O produto, no resultado final, a marca do produto, se o produto é bom ou ruim, ele vai influenciar somente 5% do seu resultado final. Eu posso te falar com certeza porque foram centenas e centenas e centenas, deve ter passado dos 1.000 produtos diferentes que foram usados e chegaram no exato mesmo resultado. Então o produto, ele representa 5% do resultado final que você vai ter num alisamento. Olha só que louco. E a galera pensa que é 50%, 30%, 70%, 40%, 20%. Tá tudo bem. Por quê? Porque isso foi colocado na sua cabeça desde o dia que você começou a trabalhar, se você já é cabeleireiro. Desde o dia que você começou a trabalhar. Cadê? Olha aqui, fazendo arte. Vem cá. Olha lá, essa aqui é a Lola, gente, Ai, Lolinha, tá com medo agora, Vai lá, vai lá. Então, vamos lá. Ele representa só 5%. O resto, cara, o que faz um cabelo realmente alisar ou não, se você tem algum produto aí, é a metodologia que você usa. Tem um conceito que eu preciso explicar para você que é o conceito de APA. O que é APA? É alisamento permanente ácido. Eu criei essa sigla só para ficar mais fácil a nossa conversa, tá? Porque tem a história dos tipos de progressiva, ácido, orgânica, selagem, botox. A gente junta tudo isso em APA, porque quando eu estou falando de todas elas, eu falo APA. Sabendo que 5% do seu estado é o produto que faz, mesmo assim, a gente vai falar sobre produto, porque uma das coisas que você precisa fazer também é saber que momento e como usar o produto. Tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de produto que a gente usa para conquistar um liso perfeito. Tá? Meu Deus, Felipe, eu achei que fosse só o shampoo anti-resíduo e o alisante. Só que não, né? Todos eles são necessários para fazer o liso perfeito. Então vamos pelo 2.0. O que será que é o 2.0? Já vamos começar esquentando. Acidificante. Então, acidificante é o nosso primeiro tipo de produto. Mas que raios é acidificante? O acidificante é um produto ainda pouco usado, pouco conhecido, que a maioria dos cabeleireiros ainda desconhecem os benefícios dessa parada. Pelo próprio nome já dá para ver. Ele é um produto que acidifica. E para isso a gente precisa falar um pouco de pH. O que é pH? pH é a medida de uma substância se ela é ácida, alcalina ou neutra. O que é neutro? A água é um exemplo de pH neutro. Então, quanto mais ácido, menor é o pH, tá? É uma medida que vai de 1 a 14 e aqui no meio do caminho, que é o 7, é o pH neutro. Então, quanto mais ácido, menor o número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é ácido. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 é alcalino. Beleza. O que é o acidificante? Nada mais é que um produto de tratamento, ou seja, ele não é um produto de química, ele não tem poder de alisar, ele não tem poder de clarear, de fazer nada, quimicamente falando, né? Ele não tem como modificar a forma ou cor do cabelo. Por isso é classificado como um produto de tratamento, mas que é ácido. Então ele é um acidificante. Aí tem gente que vai falar, mas Felipe, ácido não alisa cabelo? Olha só, o fato de ser ácido não quer dizer que a substância tem o poder de alisar cabelo. Se fosse assim, o suco de limão alisaria cabelo. O vinagre alisaria cabelo. E alisa? Não, não alisa. Então, ser ácido não significa que ele é um alisante, que ele vai ter poder de alisar. Não é a acidez ou a alcalinidade que vai mudar por si só a estrutura do fio. O que muda a estrutura do fio
é um outro paranauê. Todas as substâncias que a gente usa para alisar hoje em dia, que são os alisamentos alternativos, que eu chamo de APA, que não são os alisamentos alcalinos. Quais são os alisamentos alcalinos? Tioglicolato ou os tióis. Tióis, nossa, que palavrinha, né? Mas é assim que fala mesmo. Tióis, os tioglicolato de amônia, tioglicolato de AMP, tioglicolato, que é as amônia da vida e tal. E também guanidina e os hidróxidos. Sabe que outra química que é alcalina também? O descolorante. O descolorante também é alcalino. Os APAs, que são o quê? Ácido selagem orgânica, o resto que não são os tioglicolatos, a guanidina e os hidróxidos, eles são ácidos. Felipe, mas a ácida é ácida, mas e a orgânica? É ácida também, nós vamos falar mais sobre isso. O que é o acidificante? É um produto de tratamento, não é nenhuma dessas químicas que tem um pH ali, ó, 3,5 ou menos. Por quê? Para que serve o acidificante? Serve por causa do seguinte, o cabelo tem como pH ideal 4,5, ou seja, o cabelo, ele reage melhor, ele age melhor, ele responde melhor e ele fica com a sua elasticidade no ponto ideal quando ele está em meio de pH 4,5. E aí eu sei que tem uma galera que vai falar, Felipe, mas cabelo tem pH, né? Tem uma galera, quando eu começo a ensinar, né, tem uma galera que fala assim, não, ele fala que o pH é 4,5, o cabelo não tem pH. Realmente, cabelo não tem pH. pH é uma medida de ácido alcalino que funciona em meio líquido, tá? A gente mede pH em meio líquido. Mas tudo reage à acidez ou alcalinidade dessas substâncias líquidas. Por exemplo, não sei se você sabe, mas num aquário, se a água fica muito ácida, o peixe morre. Se a água fica muito alcalina, o peixe morre também. Então ele tem influência direta em tudo que é orgânico, o ácido e o alcalino. E o cabelo, quando ele está em meio, né, está ali próximo de 4,5, é quando o cabelo está na sua melhor forma, é quando ele clareia melhor, é quando ele alisa melhor, é quando ele adere pigmento melhor, fixa pigmento melhor, é quando ele resiste mais a tanto química, quanto a ação mecânica, quanto a ação térmica, né, que é o calor. E olha só que interessante, tudo que você coloca no cabelo da sua cliente joga o pH para alcalino, até a água. Olha só que louco, se o pH do cabelo ideal é 4,5, você tem, por exemplo, a água é 7. pH neutro. E o que acontece conforme vai colocando substância alcalina no cabelo? Cutícula abre, ele fica mais elástico, perde resistência e perde reatividade, que é o poder dele reagir tanto com químicas, alisando, clareando e etc. Ele perde o poder de reação, perde o poder de reagir com tudo que a gente coloca no cabelo, vai trazendo o cabelo para lá, o que faz isso. Piora a elasticidade, abre a cutícula do cabelo, deixa o cabelo menos resistente e ele perde reatividade. Ele perde o poder de reagir, ou seja, ele alisa menos, clareia menos, colore menos, faz tudo menos. E também se recupera menos quando você coloca um tratamento ali. Faz sentido? Então a gente usa o acidificante para quê? Para trazer de volta o cabelo para o seu estado ideal. Por isso que a gente tem que usar uma substância mais ácida até do que o cabelo, para puxar a reatividade, a resiliência e a resistência do cabelo para o seu ideal. Por quê? Porque quando o cabelo está na sua resistência, que eu chamo de 3 R's essa parada aqui, que é a resistência, resiliência e reatividade. A resiliência tem a ver com a elasticidade, que o cabelo ele não é nem sem elasticidade, nem elástico demais. Ele tem uma elasticidade perfeita. E quando o cabelo está no ponto ideal dos seus 3 R's, ele está no ponto ideal para tudo. Para você fazer uma química, para você fazer um tratamento, para você fazer o que quer que seja que você queira fazer nesse cabelo. Dito tudo isso, é para isso que serve o acidificante, olha só que bacana, né? Então tem que ser um produto que tenha pH abaixo de 3,5, tem que ser produto de tratamento. Muita gente me pergunta se neutralizante pode ser usado como acidificante. E aí eu preciso dizer que alguns sim, outros não. Por quê? Porque alguns neutralizantes, eles têm na sua composição o que eu chamo de ativo reativo, que é ativo químico mesmo, que vai ter reação química com o cabelo indesejada. Não sei se você sabe, mas alguns neutralizantes de tioglicolato, eles basicamente são água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Se você olhar lá na composição e ver que tem o hidrogen peroxide, hydrogen peroxide,
aquilo tem água oxigenada. Então não é bom, porque vai ter reação de oxidação, não é bom. Não é bom, você vai fazer uma reação à toa, você não vai estar tratando nada, não vai estar melhorando nada, porque você está botando água oxigenada no cabelo. Vinagre é considerado um acidificante, apesar de ser um produto, não ser oficialmente um produto cosmético, ele tem a acidez necessária e ele não tem nenhum ativo reativo, podendo ser considerado um produto de tratamento. E eu não diria isso se eu não tivesse comprovação científica, tanto que o ano retrasado eu fui lá e banquei, né? Não é barato, a gente investiu mais de 100 mil reais aqui para botar no laboratório o vinagre e comprovar que ele é um produto de tratamento, sim. Aliás, um dos melhores já testados por um dos laboratórios que mais testam cosméticos no Brasil, tá? Um dos melhores que existe. Show de bola! E agora, protetor térmico. Por que raios a gente precisa de protetor térmico para fazer um liso perfeito? Oh, meu Deus! Protetor térmico, ele precisa ser usado para proteger o cabelo do calor excessivo da prancha. E aí algumas pessoas vão falar, Felipe, mas eu não preciso de um super calor para conseguir alisar o cabelo? E a resposta é não, você não precisa de tudo isso. Isso é o que foi ensinado para você, provavelmente, por alguma marca, alguma coisa assim. Primeiro você tem que entender de onde que vem isso. Isso vem lá da escova japonesa, do começo dos anos 2000. Quem aí é dessa época da escova japonesa? Na escova japonesa, eles diziam que tinham que passar 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes a chapinha. E isso não é mais uma realidade. Por quê? Porque o APA não precisa, né? As progressivas ácidas, selagens, botox, orgânica, ácida, enfim, essas paradas não precisam desse calor excessivo. Mas o que acontece? A indústria cada vez mais faz chapinha cada vez mais quente e fala cada vez mais pra você que você tem que ter a chapinha mais quente do momento. Só que eu preciso te dizer, isso daí é propaganda pra você comprar chapinha cara. Chapinha de 250 graus não faz muito tempo que foi criada. Essas chapinhas novas aí que passa disso, como é que fazia antes? Não tinha liso perfeito? Só agora que tem a de 700 graus. E tem gente que vai lá e usa de 700 graus, 1000 graus, sei lá, um zilhão de graus, não dá certo e fala, precisa inventar outra chapinha, então? Não, tem um monte de gente fazendo liso perfeito, você não precisa disso. Até porque o calor ele é extremamente maléfico para o cabelo, por 3 motivos. Destrói o cabelo, comprovado cientificamente, amplamente, você sabe disso. É o que faz o cabelo afinar na progressiva, minguar, né? Fica aquele cabelo fininho e tal. Além disso, o calor, isso já é provado cientificamente também, ele amarela o cabelo, é ele que amarela o cabelo, não é o produto sozinho. E ele desbota o cabelo. Então, o calor é o responsável por desbotar e amarelar o cabelo. Então, quando você vai fazer um liso perfeito, você precisa ter o controle do calor, porque cabelo fino não aguenta muito calor. Porque cabelo loiro não pode pôr muito calor, senão ele amarela. E cabelo colorido não pode pôr muito calor, senão ele desbota. Então, como que você controla o calor? Mexendo no botão da chapa. Aí você pode virar para mim e falar assim, Felipe, mas se você falou que pode ser qualquer chapinha, minha chapinha só tem uma temperatura que é 180 graus. Tá tudo bem. Eu fazia liso perfeito quando a chapinha ia no máximo a 200 graus. Era 160, 180 e 200, as mais sofisticadas. As menos sofisticadas era só 160 ou 180 e você que se vire. E dá para fazer liso perfeito porque eu já fiz e tem aluno meu que faz também, a torta e a direita. Então, se você tem uma chapinha que não tem a temperatura que você precisa para aquele cabelo, aliás, hoje em dia, eu pasmei, né? Uns meses atrás, logo que saiu essa última chapinha aí, boladona aí, não sei o que, eu vi que ela não tem temperatura abaixo de 200 graus Celsius. Eu pasmei. Fora o tanto de cabelo que ela arrebenta. E é aquela chapa lá de R$1.500 lá. Aí eu falei, nossa, ainda bem que, né, método liso 2.0, a galera vai saber o que fazer com essa chapa aqui. Ninguém nem tá querendo essa chapa aí. Só se for para status. Porque para fazer realmente liso perfeito, ela não é necessária. Então, como que você controla o calor se a sua chapinha é alta demais? Duas maneiras diferentes. A primeira delas é com protetor térmico. Você bota o protetor térmico, o que o protetor térmico faz? Quando você aplica na superfície da mecha. Quando você aplica na superfície da mecha, o miolo da mecha fica sem produto. Então, como o produto está só na casquinha da mecha, a hora que vem a chapa e bota calor, o protetor térmico protege enquanto dá tempo desse calor penetrar no meio da mecha e esquentar toda a mecha por igual. Se você não usa protetor térmico, provavelmente você usa aquelas mechinhas muito fininhas. E aí você tem 2 problemas. Quais são? Primeiro que esquenta demais, rápido demais, com a chapinha muito quente, destrói por causa do calor. E a segunda é que quanto menor, mais fina a mecha, quanto menos fios tem numa mecha, mais tração. É pior o efeito da tração no cabelo, porque o cabelo começa a arrebentar, começa até a soltar do couro cabeludo. Isso é terrível, isso é um tipo de queda capilar.
chamado de queda por tração. Então você precisa aumentar um pouco a espessura da mecha e fazer essa parada aí. E aí o protetor térmico ajuda demais. E a terceira coisa que faz você controlar a temperatura é você controlar a velocidade da passada. Meu pai inventou de fazer tomate pelado e me ensinou essa parada. Você dá um susto no tomate, a pele começa a soltar, aí você tira a pele ali. Por que eu tô falando isso? Porque se você deixar demais o tomate na água, ele amolece demais, cozinha e aí já fica mais difícil você conseguir tirar a casquinha. Então tem que ser um susto para a casquinha sair e você conseguir tirar, mas o tomate ainda está tenro, ainda está duro. Por que eu estou falando isso? Porque quando você pega uma temperatura muito alta, é isso que você faz. Você pela a casquinha da mecha e o miolo da mecha não recebe o calor que precisa para ele conseguir terminar o processo de alisamento. Então por isso que o protetor térmico é tão importante, não é só porque protege, ele faz todo esse paranauê aí. Então vamos falar de APA, vamos falar de progressiva, vamos falar de ácido, orgânica, selagem, botox. Tá? A primeira coisa que eu já quero ir com os dois pés na porta já. Se você acha que para fazer loiro é formol, você está enganado. Acabou. Não é. O que você precisa saber de APA? APA, que eu chamo de alisamento permanente ácido, tá? Essa siglazinha aqui reúne as ácidas, as orgânicas, as selagens, os botoxes. Que falta de criatividade esse nome botox, né? Mas vamos lá. Progressivas em geral, inteligente, banho, verniz, tem os verniz da vida, realinhamento, escova terapêutica. Qual que é a outra lá? Que é as plastia lá, não sei o que plastia, marroquina. Todas essas aqui, tá? Não pode usar nem tioglicolato, nem guanidina, nem hidróxidos. Hidróxido de sódio, hidróxido de lítio. Não pode, senão não é APA. Por que é APA? Porque todas essas aqui são ácidas. Todas elas são ácidas. A primeira coisa que você precisa entender sobre APA é botox, selagem, verniz, realinhamento, escova terapêutica. Não tem nada de terapêutico. E selante, de selar a cutícula. Não tem nada de tratamento. Apesar de parecer ser tratamento, não é. É alisamento. É uma química que age na estrutura do cabelo, lá nas pontes de sulfeto. Então, se age lá nas pontes de sulfeto, não é tratamento. Para de achar que é tratamento. Se você vende essa parada como tratamento, para agora. O que rola com todas essas aqui? Todas essas usam alguns ativos específicos, que é basicamente ácido glioxílico, prolicem, que é o glioxiloil de aminoácidos da queratina associado com a glioxiloil de carbocisteína. Então são os 3 ativos mais comuns no Brasil. Tem outros ativos? Tem uns blends de ácidos que a galera tá criando hoje em dia e tal. Mas o que eu quero dizer para você? Todas essas aqui têm o mesmo tipo de ação, exatamente o mesmo tipo de ação no cabelo. O mesmo tipo de ação no cabelo. Elas agem da mesma maneira no cabelo. Então a técnica para se fazer qualquer uma dessas é a mesma. E qualquer uma dessas são candidatas a entregarem liso perfeito. Todas, com qualquer uma delas você consegue. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava começando a ensinar essa parada de liso, eu fui dar uma pesquisada, eu peguei uns 10, 15 produtos desses e peguei uma ácida, uma orgânica, uma progressiva, peguei uma inteligente também. Na época não tinha ainda essas plastia, não tinha terapêutica, não tinha realinhamento. Peguei uma de cada tipo que tinha na época e eu consegui encontrar uma de cada tipo e todas elas usavam ativo. Então, tem ácida que é ácido glioxílico e orgânica que é a mesma coisa e selagem que é a mesma coisa? Tem. Sabe por quê que tem esses nomes aqui? Porque a progressiva parou de vender, porque as pessoas não conseguiam mais fazer, o povo começou a quebrar cabelo, aí a indústria falou, putz grilo, ferrou, o que nós vamos lançar agora? Não, faz o seguinte, muda o perfume da parada, põe uns paranauê a mais, uns paranauê a menos, mete o mesmo princípio ativo, vamos chamar agora a progressiva de inteligente. A inteligente, se não me engano, foi uma das primeiras logo depois da progressiva. Vamos chamar de inteligente. Por que inteligente? Porque ela é inteligente, né? E eu acho engraçado que nós, cabeleireiros, fomos lá e compramos a ideia de que o produto é inteligente, nós é que somos burros. Não, isso acaba aqui, velho. Que isso? É o produto que é inteligente? Não existe produto inteligente. Inteligente é você que faz o negócio lá, ué. É inteligente. Aí a inteligente parou de vender, porque também começou a não dar muito certo. O que eles fizeram? Selagem. Não, vamos vender agora como tratamento essa parada. Aí veio o senhor da criatividade e falou, pô, para esticar a cara chama Botox, para esticar o cabelo é Botox capilar. Lançaram Botox. Isso aí são nomes de marketing para te vender produto. É isso. É isso. Nada mais do que isso, tá? Os glioxiloils, que são as oxacetamidas, que é a classificação certa. Oxacetamidas. Por que chama de ácida e orgânica, por exemplo? Porque
As oxacetamidas são ácidas, lembra, ó, são alisamentos permanentes ácidos. Então são ácidas, o ácido glicosílico é ácido e o prolicem também é ácido. Que, aliás, o prolicem nada mais é do que essa junção dessas oxacetamidas aqui, tá? Só que eles patentearam a parada, então chama prolicem, a tal da molécula. Todas elas são ácidas. E todos esses ácidos, existe dentro da classificação de ácido na química, existe a classificação se o ácido é orgânico ou se o ácido é inorgânico. E todos esses ácidos aqui são ácidos orgânicos. Então falar que ela é ácida, falar que ela é orgânica, é que o povo aproveitou a ondinha aí, a onda, né? O crescimento das coisas orgânicas, alface orgânica, frutas orgânicas, comidas orgânicas, e falou, vamos lançar uma progressiva orgânica também. Nada mais é do que usa ácido orgânico. Para mim é tudo a mesma coisa. O que muda realmente é aquilo que está na sua mão, que é a metodologia que você usa. Beleza? Próximo! Oh yeah baby, shampoo. O shampoo ele tem a função óbvia de lavar os cabelos, retirar sujeira, gordura do couro cabeludo e fios de cabelo. Nós usamos basicamente para fazer um liso perfeito, na maioria das vezes, o shampoo anti-resíduo. Por quê? Porque ele é o que limpa melhor e quanto menos coisa tiver nos atrapalhando na hora de fazer o alisamento, melhor. Quanto menos bloqueio a gente tiver na hora de fazer um alisamento, melhor. Então o shampoo anti-resíduo nos ajuda muito nisso, porque ele limpa bastante o cabelo, limpa bem o couro cabeludo, que não é tão interessante para quando a gente vai alisar, mas enfim, a gente retira toda a sujeira que o fio tem, deixando o caminho livre para o produto agir, para a nossa escova correr melhor, ficar melhor e para na hora da chapa também tudo correr bem em todos os procedimentos, para a aplicação ser boa e o produto conseguir manter ali o contato bonitinho com cada milímetro de fio de cabelo. Geralmente a gente usa o anti-resíduo. Problemas. Primeiro, tem alguns resíduos que o shampoo anti-resíduo não consegue tirar, que são os resíduos MHD, que a gente já vai falar mais sobre ele aqui. E o outro problema é, quando você pega um cabelo já muito fragilizado, que o cabelo ele tá ou muito danificado, e ele é fino e já tem uma química, ele está muito ressecado, ele já passou por, né, enfim, por muito processo, é muito processado. Esse cabelo, ele tende a sentir, como ele tá, lembra dos 3 R's lá, ó? Reatividade, resistência e resiliência. Ele está com a resistência comprometida, com a elasticidade comprometida e com a reatividade comprometida. E o que acontece com o shampoo anti-resíduo? Ele tem uma parada que chama sulfato ou sulfactantes. O que é isso? É a substância que promove a limpeza mais aprofundada do fio de cabelo, do couro cabeludo e etc. O sulfato é isso. Por que a galera começou a fazer shampoo sem sulfato? É interessante você entender isso daí, da onde que vem as crenças, os mitão que enfiaram na tua cabeça. Da onde que vem a história de usar shampoo sem sulfato? Tinha uma americana que tinha cabelo cacheado e ela queria um jeito pro cabelo ficar cacheado, bonito e tal, e ela começou a estudar, ela era uma química ou farmacêutica, alguma coisa assim, e ela começou a estudar essa parada mais a fundo, e ela viu que o que deixava o cabelo cacheado feio, sem forma, sem definição, era muito o jeito que se lavava o cabelo, que se manipulava o cabelo, associado com o uso de uma substância que ela usava todo dia, porque cabelo cacheado lava todo dia, e na época todos os shampoos tinham o tal do sulfato, que é uma substância não muito cara, é um princípio ativo, uma matéria-prima não muito cara, muito efetiva e que não faz mal pra gente. Então ela que funciona como se fosse o agente limpante do shampoo. Só que ela descobriu que para cabelos muito frágeis, como era o dela, que era cacheado e fino, o sulfato ele tem um certo nível de abrasividade. O que é abrasividade? Ele tende a ser um pouco agressivo. Tipo Bombril. Se o nosso shampoo, que não é shampoo anti-resíduo, ele é uma bucha, o shampoo anti-resíduo é Bombril, palha de aço. Por quê? Porque ele tem mais sulfato e é ainda mais agressivo. E aí, assim, enfim, só para terminar a história, né, fechar a história dessa americana, ela acabou criando uma linha que chamava Diva Curl, que foi a primeira linha do mundo que tinha shampoo que não tinha sulfato, que tinha outro agente limpante que é muito mais suave, não agride o cabelo cacheado. O que acontece? Eu, muito espertinho que sou, sabendo dessa história, sabendo de tudo isso, vi ali uma grande oportunidade pra gente manipular o cabelo muito danificado, muito fino, muito fragilizado, que é você usar, por exemplo, shampoos sem sulfato. Ou, na maioria das vezes, a gente precisa do sulfato para conseguir tirar os resíduos, mas a gente não precisa usar anti-resíduo, a gente pode usar um shampoo que tem um pouco menos de
de concentração de sulfato, que é o caso dos shampoos reconstrutores, hidratantes, nutritivos, etc, etc, etc. Então isso é o que você precisa saber sobre shampoo. Teve a modinha do shampoo transparente, acho que tem até hoje. Não, porque se o cabelo tá assim, tem que usar shampoo em gel. Se o cabelo tá assado, tem que usar shampoo cremoso. Meu, isso é a maior babaquice que eu já ouvi. Porque o que faz um produto ser em forma mais gelzinho e transparente, faz ser mais cremosinho, é uma parada que não tem absolutamente nada que ver com o que faz no cabelo. Nada, mas nada. Eu posso fazer um produto altamente nutritivo, altamente tratante em forma de gel, como eu posso fazer um produto adstringentíssimo em forma de creme, cara. Nossa, isso é muito nada a ver, cara. Eu não sei de onde que essa galera tira isso aí. E pra gente trabalhar com o liso perfeito, quais são os tipos de shampoo que você tem que ter? Antirresíduo, nutritivo e reconstrutor. Esses três aqui, antirresíduo, nutritivo e reconstrutor, eles têm, na maioria das vezes, sulfato. E tá tudo bem. A gente vai usar... É raro quando a gente vai usar um shampoo sem sulfato. É só aquele cabelo que tá pela hora da morte mesmo. E aí, quando você chega num ponto mais avançado, aí você pode ter um shampoo sem sulfato. Shampoo purificante de carvão ativado na composição. Tem o EDTA. Então, shampoo purificante de carvão ativado é lindo, né? Só que nenhum shampoo consegue sozinho tirar todos os resíduos. Você vai precisar usar uma substância que eu chamo de quelante para você conseguir retirar os resíduos, tá? O carvão ativado, ele serve como filtro e como outras coisas. Ele não tem esse poder ainda, pelo menos não nos shampoos, de você conseguir tirar os resíduos. Todos os shampoos que existem, eles vão se enquadrar, muito raramente não vai se enquadrar ou em um shampoo mais adstringente, tipo antirresíduo, ou um shampoo mais nutritivo, que é chamado hidratante também, e o umectante também está dentro de uma mesma categoria muito parecida, que eu chamo de nutritivo, ou ele vai estar na categoria reconstrutor. É isso. E aí veio a história da cutícula. Felipe, e dá certo com um shampoo normal? Abre bem a cutícula. É o seguinte, ó, a nossa briga é pra manter a cutícula do cabelo fechada. E aí entra o que eu chamo do mito do cadeado das cutículas. O que que acontece? O shampoo anti-resíduo, em nenhum momento eu falei que o shampoo anti-resíduo tem a função de abrir cutícula para o produto entrar. Falei? Não. Por que que eu não falei isso? Porque abrir cutícula não é a melhor coisa. Abrir cutícula é um efeito colateral de shampoo anti-resíduo que não é um efeito que a gente quer ter. Tanto que, hoje em dia, já existe shampoo anti-resíduo que não é tão alcalino, justamente para não abrir tanto a cutícula. A função do shampoo anti-resíduo é limpar o cabelo. Felipe, mas não tem que abrir a cutícula para o produto entrar? Não. Sabe por que que não? Hoje em dia, todos os produtos eles têm um peso molecular que é suficientemente pequeno para ele conseguir penetrar no cabelo. O que é peso molecular, Felipe? Peso molecular é o tamanho da molécula do produto. Então, o peso molecular é baixo, a molécula ela tem mais permeabilidade no cabelo. Por exemplo, quando vai fazer teste em laboratório, não dilata a cutícula, vai lá e põe o produto para ver a parada, entendeu? Só lava, normal e tal, faz a higienização, tira os resíduos e faz. E o que que acontece? Essa história de dilatar a cutícula inventaram, cara, eu não faço ideia de por que que inventaram. Mas a verdade é a seguinte, o cabelo, ele tem que estar na sua melhor forma de reatividade. Você quer que ele alisa mais? Você quer que o produto age melhor? Então ele precisa estar no melhor ponto de reatividade. Qual que é o melhor ponto de reatividade? pH 4,5. pH 4,5 tá com a cutícula fechada ou aberta? Tá fechada. Ferre-se que tá fechada. Vai entrar do mesmo jeito. Você tem que entender que a cutícula, ela tem a mesma composição do córtex, que é a região mais interna do fio. Você tem lá, ó, cutícula, várias camadas de cutícula. Um fio de cabelo pode chegar a ter mais de 10 camadas de cutícula, sabia? E aí, na parte mais interna do fio, a cutícula, ela parece uma cutícula mesmo de peixe, uma escama de peixe. E aí, no meio do cabelo, a gente tem, no meio do fio, a gente tem uma estrutura mais amorfa, ou seja, sem uma forma muito bem definida, mas que é a exata mesma composição do que a cutícula, que é o córtex. Toda a estrutura do cabelo é o que dá a forma para o cabelo. O que que acontece? A composição do córtex e da cutícula é a mesma composição. É lá 70, 80% de queratina, basicamente queratina. Mesma composição. Se é a mesma coisa, se o produto encosta no córtex, ele mexe lá nas estruturas, e aí se a gente aumenta isso aqui muitas vezes, né? Vai ter aquele formatinho assim, com as pontes de sulfeto. Cara, se o produto vai mexer lá
ponte de sulfeto, ele entra no espaço da cutícula. Outro detalhe, ele permeia o cabelo. Então ele não precisa ter porta aberta, é que nem o ar na sua casa. Se você deixar a porta fechada, você vai morrer asfixiada? Não, pô. Por quê? Porque o ar passa. A mesma coisa no cabelo. O que o cabelo precisa estar é em ponto de bala, em ponto de reação. Se ele está em ponto de bala, o produto já chega aqui, o cabelo já agarra aquele trem, vem meu nego, vamos lá, uhul, aquele rala e rola e pronto. E a parada sai. Máscara. Máscara é necessário pra gente fazer liso perfeito? É. Por quê? Por causa do que eu acabei de explicar sobre a saúde do cabelo. Nós precisamos que o cabelo esteja na sua melhor forma quando você vai fazer um alisamento. Hoje eu recebi uma pergunta lá nos stories que foi o seguinte: por que o cabelo virgem é difícil às vezes? O cabelo virgem não é difícil. O que deixa o cabelo virgem difícil é geralmente resíduo MHD, resíduo metálico halogênio derivado do petróleo. Tá? A máscara nada mais é do que um concentrado de tratamento. E a gente tem um zilhão de máscaras no mercado. A galera confunde demais. Reposição de carbono. O nego lança 5 linhas. Uma de nutrição, outra de hidratação, outra de umectação, outra de reestruturação, restauração, reconstrução, cauterização. O nego lança 7 ou 8 linhas da mesma marca. Pra quê? Pra te entuchar de produto no salão. Se você for ver, você só tem basicamente 2 coisas que você precisa. Principalmente se a gente vai falar em liso perfeito, tá? Couro cabeludo não, aí tem outras coisas que entram. Mas fio, cara, é o quê? Nutrição e reconstrução. Não tem como sair da, Felipe. E umectação? Umectação entra na nutrição, que é lubrificação e umectação, né? A nutrição é isso. Reposição de carbono. Geralmente é reconstrução. O que é carbono? Carbono é um átomo de 1 zilhão de moléculas. Qualquer matéria orgânica, você tem carbono em cada pedacinho do seu corpo. E aí, nego, pega, não, vamos falar que é reposição de carbono. Queratina é lotado de carbono. Então pronto, então é nutrição e reconstrução. Basicamente é isso. Você precisa ter uma máscara de cada dessa. Uma de reconstrução, uma de nutrição. Ponto! Acabou! Felipe, e queratina? Excesso de queratina? Excesso de queratina não existe. É a mesma coisa que você falar que fulano morreu de tanto tomar água. A gente fala assim, tô morrendo de sede, mas tô morrendo de tanto tomar água? Não, não acontece. É uma coisa que você fala, pô, porque o cabelo é basicamente queratina, cara. E nós somos praticamente água, né? Não tem como dar excesso de queratina num negócio que é feito de queratina. Ah, esse omelete tá com muito ovo. Pô, esse ovo mexido tá com muito ovo. Tá com ovo demais, vai fazer mal pro ovo. Não existe isso, tá? Não existe. Eu não sei de onde tiraram isso, sabe? Porque fica fazendo cauterização, ao invés de pôr a culpa na chapa, põe a culpa na coitada da queratina, que é a única coisa que tá fazendo alguma coisa para tratar o cabelo lá. Ah, mas o cabelo endurece depois de fazer muita coisa. O cabelo não endurece. O que acontece é que, na maioria das vezes, quando o cabelo endurece, não é por causa da queratina. É por causa de alguma outra substância que tem naquele produto que vai se sobrepondo, por exemplo, derivado do petróleo. O derivado do petróleo é uma substância que tem em uma porrada de cosmético, cara. E esse derivado do petróleo, ele é tipo um plasticão que vai acumulando no cabelo. E tem um monte de reconstrução que está escrito reconstrução e que tem uma porrada dessa substância. Aí endurece mesmo. Não tem como. Sabe por que eu sei que não tem como? Primeiro por causa da ciência, né? Na ciência, quando a gente estuda mesmo a parte mais científica da coisa, a parte, né, como funcionam as coisas melhor, você entende que não existe isso. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros a receber o produto brasileiro que era o produto que tinha a maior concentração de queratina do mercado. Esse produto está em linha até hoje, ele existe até hoje. Continua sendo o que mais tem concentração de queratina no mercado. E começou e lançou isso. E essa crença, esse mitão é tão ferrenho que essa marca, eu até conheço a galera dessa marca e tal, essa marca até parou de falar que era o produto que tinha a maior concentração de queratina no mercado. E tá tudo bem, eu adoro, porque tem a maior concentração de queratina no mercado, é sensacional. Felipe, me fala qual que é, não falo! Brincadeiras à parte, hoje em dia tem muitas coisas que tem bastante queratina e tal. Aí, Felipe, me indica um produto, eu te indico, você vai lá, faz, mas você não tem a técnica científica pra fazer, adianta nada. Vai ficar uma porcaria de novo. Você ainda vai botar a culpa em mim. Então eu te ensino a você ser independente, você ter o conhecimento de bater de frente com um representante que vem te vender merda. Com perdão da palavra. Mas é isso. É você ter o conhecimento e a segurança de chegar numa loja de cosméticos e a pessoa falar, ah, essa aqui é ótima. E você falar, deixa eu ver, olhar a composição e falar, a minha é mais ou menos, essa aqui é melhor. É, jura? E
É engraçado, tem um monte de aluna minha do Método Liso 2.0 que as vendedoras, tu liga pra ela, ai, menina, chegou um produto novo aqui, você não quer vir aqui analisar, falar pra gente o que tem, o que não tem? Por quê? Porque o vendedor, ele é vendedor. Ele não é técnico, ele não é professor, ele não é, na maioria das vezes, não é nem cabeleireiro. E você fica ouvindo ele. Químico, farmacêutico que cria as fórmulas, não é cabeleireiro. É químico e farmacêutico. E quem que escreve o rótulinho lá? Passo 1 faz isso, passo 2 faz aquilo, passo 3 faz aquilo. É algum especialista em metodologia? Não! Por isso que não dá certo. O que é queratina hidrolisada? Hidrolisada. Hidrolisada. Hidro vem de água. Então ela é, e lisada vem de lise, que significa quebra. É uma queratina picotada para ficar pequenininha, para ter peso molecular, para entrar, para passar pelas cutículas, mesmo que as cutículas estejam fechadas. Oh yeah, baby. Tem gente que tá esperando para ver se eu não vou falar desse dito cujo, desse quelante. É o seguinte, existem alguns resíduos, que eu chamo de MHDs, que são os resíduos metálicos, halogênios e derivados do petróleo. Metais e halogênios vêm através da água. Esses resíduos têm uma característica de agredir a fibra capilar, eles oxidam lá dentro e eles se ligam quimicamente ao cabelo e não saem só com shampoo. A gente precisa de uma substância específica chamada quelante. Não é que é chamada, eu chamo de quelante. Aí eu chamei de quelante, eu chamei o processo completo de detox quelante, aí a galera veio, montou no meu ombro e lançou um monte de produtinho aí pra te enganar, porque esses produtos aí, ó, até agora os detox quelante que eu vi, nenhum é detox quelante. Produtos eu tô falando. O que é quelante? Por que eu dei esse nome em primeiro lugar? Quelação, que é um procedimento médico para quando a gente se intoxica por metal pesado. Então, se você tem contato com substâncias que tem chumbo, por exemplo, você pode ter problema sério de perder equilíbrio, tem uma série de sintomas. E isso não sai, não sai na urina, não sai no xixi, não sai no cocô, não sai. Fica ali, impregna no corpo humano, porque eles amam essa parada. E aí eles usam esse processo de quelação para fazer a desintoxicação por metais pesados. O metal pesado mais famoso é o chumbo. E olha só que interessante, um parênteses histórico aqui de curiosidade. Na época da minha avó, entre 40 e 50 anos atrás, as colorações de cabelo tinham alto teor de chumbo. Olha que louco. Tanto que tiveram muitos cabeleireiros que trabalhavam muito naquela época que tiveram intoxicação por metal pesado por causa dessa parada. Lá para trás também teve uns pintores, né? A tinta a óleo, tinta de quadro antiga tinha também alta concentração de chumbo e outros metais pesados. Teve uma galera que morreu intoxicado por causa disso. E aí um dia lá, a gente chamava essa parada de desmetalização, que eu achava um nome que minha mãe tinha dado esse nome de desmetalização, porque na época que ela criou, 30, 40 anos atrás, minha mãe vai ficar brava comigo que eu tô denunciando a idade dela. 30 anos atrás ela criou esse Paranauê e ela chamou de desmetalização. Na época ela acreditava que só tirava resíduo de metal, que é o resíduo principalmente do cobre, que o cobre ele está presente nos encanamentos de cobre para aquecimento solar, a gás e etc. Mais tarde eu vim a descobrir que esse procedimento chamado de desmetalização, ele também conseguia retirar, eu não, né? Minha mãe já descobriu isso aí, mas continua chamando de desmetalização. Conseguia tirar cloro. Se você for na tabela periódica, que é a tabela dos elementos químicos, você vai ver que o cloro, ele é uma substância que está na família dos halogênios, que basicamente é cloro e flúor. Mas ele é um halogênio. Beleza, e aí chamei de detox quelante. E mais tarde eu também fui ver, nós também fomos ver que o detox quelante ele tem o poder de retirar os derivados de petróleo, que são substâncias que estão nos produtos cosméticos por aí, que servem para impermeabilizar a fibra, deixar a fibra maquiar. É uma maquiagem de cabelo que faz o cabelo parecer mais saudável do que ele realmente está, faz o cabelo parecer mais brilhante do que ele realmente é. Só que ao invés de fazer isso tratando o cabelo e revitalizando o cabelo, ele faz uma peliculona lá, tipo um vernizão no cabelo e pronto, acabou. Só que é o seguinte, essas substâncias reagem violentamente com o cabelo e na presença de químicas reagem mais violentamente ainda. E uma característica deles é que como eles se ligam ao cabelo, principalmente o metal halogênio, não sobra espaço para ter reação química do alisante com o cabelo, então não tem reação química, se não tem reação química não tem o amolecimento ali das pontes de sulfeto e se não tem amolecimento das pontes de sulfeto, não tem mudança na estrutura e não tem alisamento. E o derivado do petróleo pior ainda, que esse aí sim forma uma capa no cabelo e não deixa o produto ter contato com o cabelo. Então não tem reação química nenhuma. É como se você pegasse uma maçã embrulhada no papel filme de cozinha
e quisesse lavar a maçã com o papel filme. Vai lavar a maçã? Não, você vai lavar o papel filme. Por quê? Porque o plástico está lá no meio. E o derivado de petróleo não sei se você sabe, mas o plástico é derivado do petróleo e os derivados do petróleo que tem nos produtos cosméticos hoje em dia também é derivado do petróleo, então é mais ou menos bem próximo do plástico mesmo. Beleza? Então o que é quelante? Quelante é uma substância que tem o poder de fazer da seguinte forma. Tem os MHDs aqui e temos o cabelo. Os MHDs, eles se ligam quimicamente ao cabelo. O que isso quer dizer? Você deve fazer café, né? Pega o café depois de coado, né? Pra que a gente coa o café? Pra você não beber o pó. Agora, você já tentou coar o café de novo e coar de novo, até ele sair a água transparente? Pode tentar. Você não vai conseguir. Por quê? Porque o café e a água, igual você querer coar, por exemplo, água e sal. Coloca sal na água, passa pelo filtro 800 vezes, que não vai acontecer. Por quê? O tipo de ligação química é bem diferente, tá? Mas o princípio é o mesmo. Eles estão ligados quimicamente, não separa nem com filtro. A mesma coisa acontece aqui. Os MHDs têm uma bioafinidade com o cabelo tamanha que eles se ligam quimicamente. Então eles têm uma ligação que não é uma ligação cabelo-sujeira. A ligação cabelo-sujeira é uma ligação que ali tá meio impregnado ali, mas a sujeira você solta, certo? Sujeira você consegue soltar. O que é ligado quimicamente você não consegue soltar. E o quelante é uma substância que tem a característica, costumava dizer que era o triângulo amoroso, que era o Ricardão. Tem uma característica química que é a seguinte, ele forma uma ligação, ele tem uma bioafinidade ainda maior com os MHDs do que os MHDs com o cabelo. Isso faz com que, a hora que o quelante entra em contato com o cabelo MHD, o MHD olha aquilo e fala, meu Deus, estou apaixonado, o cabelo sai pra lá, eu não quero mais você, tchau. E aí ele se desliga do cabelo para poder se ligar ao quelante. Olha só que louco. E aí essa ligação aqui tá fácil, porque como ela já desprendeu do cabelo, é só a gente lavar o cabelo normalmente, porque aí o quelante junto com o MHD, eles se tornam como se fosse uma sujeira que está no cabelo e aí só de você lavar, isso vai embora. Isso aqui é quelante. O quelante geralmente é uma substância mais ácida. Existem alguns tipos de quelantes que são mais conhecidos. O mais conhecido é o EDTA. EDTA está presente em um monte de produto, mas o EDTA ele tem três vertentes. É o disódium EDTA, o trissódium EDTA e o tetrassódium EDTA. São três substâncias diferentes. Só que para o EDTA ter um poder, o EDTA é usado como conservante. Para o EDTA ter um poder quelante, ele precisa ter uma concentração muito alta. Com isso, são poucos os produtos que têm essa concentração alta de EDTA no Brasil e no mundo. Mas tem uma outra substância muito comum, que é o ácido acético, que não é um ácido de alisamento, que é o nosso querido vinagre. O vinagre, ele é basicamente ácido acético diluído em água. Felipe, qual que é a diferença de vinagre de maçã, vinagre de arroz, vinagre... Nenhuma. O vinagre de arroz, ele é o ácido acético alcançado através da fermentação do arroz. O vinagre de maçã é conseguido através da fermentação da maçã. O vinagre de vinho é conseguido através da fermentação do vinho, que já é um produto da fermentação da uva. E assim sucessivamente. No frigir dos ovos é tudo a mesma coisa. E o de álcool, Felipe? É o ácido acético conseguido a partir do álcool, que é extraído lá da cana. Dito tudo isso, gente, até amanhã. O que vocês estão fazendo aqui ainda? A aula acabou. Tchau, grande abraço, sucesso sempre, até amanhã, valeu, tchau, valeu, uhul, vamos que vamos, valeu.